Um exílio e uma esperança. Esta é a lição número 13 da classe de adolescentes. Aproveitando, agradecer a você que esteve comigo durante todo esse segundo trimestre. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Foi um grande prazer tê-lo aqui. A mensagem: povo de Israel, não fique assustado. Eu os libertarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão e viverão em paz. Jeremias capítulo 30, versículo 10. Vamos descobrir. Após a divisão, ambos os reinos desobedeceram a Deus e se entregaram à idolatria. Israel não teve nenhum rei temente a Deus. Judá teve alguns. Todavia, pelas desobediências constantes, Deus exerceu juízo contra eles e os permitiu serem expulsos de suas terras. Ter líderes obedientes ao Senhor faz toda a diferença. Da mesma forma, quando líderes não são obedientes ao Senhor, também faz toda a diferença. Mas a diferença para o mal, que todos perdem. Veja aqui, porque por causa da desobediência, Deus permitiu o povo serem expulso de sua própria terra. Agora imagina, por exemplo, que, para a gente ter uma ideia, imagina que você está na sua casa, você desobedeceu a Deus e por conta de você desobedecer a Deus, você ser expulso da sua casa. Essa era a dinâmica. Por que foram expulsos? Por desobediência. Então Deus acaba fazendo uma punição, é uma punição que eu vejo como uma das mais severas. O que é? É claro que existem pestes, terremotos, né, fome, claro, são terríveis. Mas existe um juízo de Deus que eu acho muito penoso. Qual é? É quando Deus usa uma nação idólatra para corrigir a sua nação. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, Deus usa uma pessoa de uma outra religião, uma religião completamente contrária à nossa, para nos corrigir. Uma vez aconteceu isso comigo. Deus usou uma pessoa que de uma outra religião, ela é espírita, e Deus usou ela para falar comigo, e Deus me deu uma correção através dessa pessoa. Então veja que situação a qual eu estava. Olha que situação, eu fiquei numa situação tão ruim, é uma situação tão vexatória, né, tão humilhante, né, de Deus ter que usar, ou seja, eu estava numa situação de pecado tão ruim, tão tenebroso, eu estava tão perdido, que Deus usou uma pessoa de uma outra religião para me corrigir. Aí quando essa pessoa falou, eu parei, pensei, eu estava dentro do ônibus junto com essa pessoa e eu fui para casa pensando naquilo, eu falei, será que eu estou tão ruim a ponto que Deus usou uma pessoa de uma outra religião para me corrigir? Aí eu comecei a ver que realmente o negócio comigo estava muito estreito e eu precisava me acertar. Então essa é a dinâmica. Israel era um povo tão desobediente ao Senhor, tanto Israel quanto Judá, que Deus usou uma nação inimiga para corrigi-los. E isso é de uma vergonha sem tamanho. Hora de aprender o juízo de Deus sobre Israel. O Reino do Norte tornou-se uma nação de idólatras que edificava imagens e altares a Baal e outras divindades pagãs da época. O povo chegou ao ponto de queimar os seus filhos em altares pagãos, além de crer em adivinhações. O povo de Israel é um povo que eu vou te falar, parece adolescente, né? Que adolescente gosta de afrontar, um adolescente só Jesus. Né? Vocês são bons. A adolescência da igreja é uma adolescência sadia, mas às vezes vocês fazem umas coisas que dão uma vontade, mas vamos lá. Veja o seguinte, Israel estava tão perdido, mas tão perdido, que olha só os pontos. Eles edificaram altares a Baal, ou seja, a um outro Deus, um Deus morto, um Deus que não existe. E tantas outras divindades pagãs da época também. Então veja que não é diferente hoje. Quantas pessoas hoje que outrora estavam na igreja se desviaram e agora estão fazendo templos a outros deuses, estão cultuando outros deuses dentro de suas casas. Olha que ponto que chegou. O povo chegou ao ponto de queimar seus filhos em altares pagãos. Ou seja, creram tanto no adversário, que isso é o adversário que faz, né? Que queimaram seus filhos
entregaram os seus filhos à morte para outros deuses. Olha que ponto que chegou. E além disso também via nessa questão de adivinhação, que vai entrar nessa questão aí de signo, né, horóscopo, né, cartas, esse tipo de coisa, o que é completamente abominável aos olhos de Deus. Algumas pessoas até põem, né, em rede social, né, que fala, bota lá, cristão barra, sei lá, Libra, barra aquário, aquariano, né, aquariano, leão, câncer, que é isso? Para com esse negócio, apaga isso da sua rede social, isso não é coisa de Deus, isso não é coisa de crente. Deus abomina quem consulta signos. Deus abomina, é algo que Deus não está nesse negócio não. Tem um texto aqui para nós meditarmos, que deve ser o Deuteronômio 18, versículo 9. Olha só, olha o que o Senhor faz. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações destas nações. Olha como a Bíblia aqui é clara. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. As nações que hás de possuir dão ouvidos a agoureiros e adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permite tal prática. O que é o signo? O signo não é um tipo de adivinhação? Então, esse negócio de signo é pecado, uma abominação, inclusive, até deixar claro, é um pecado para a morte. Para a morte. Esse negócio de signo, ocultismo, lemão, carta, esse tipo de coisa, isso aí é o que? Isso é uma abominação. A Bíblia diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer saber das coisas ocultas? Pergunte ao Senhor. Mas o Senhor não te responder. É porque Deuteronômio 29:29 nos dirá que aquilo que é encoberto é para Deus e aquilo que é coberto é para o homem. Ou seja, nem tudo nós iremos saber, nem tudo Deus irá falar para nós. Há coisas, há mistérios que é somente para o Senhor. Entretanto, mais uma vez, esse negócio de signo, adivinhação, é coisa de profanador. Quem faz isso está profanando o nome de Deus. Então, se porventura você tem lá na sua rede social o seu nome, dizendo que você é cristão, e o signo que você acha que você pertence, peixes, aquário, leão, câncer, tantos outros, apaga isso da sua rede social, porque isso não é coisa de Deus. Na verdade, você fazendo isso, deixando o seu signo lá, você demonstra que você não confia no Senhor. O juízo de Deus sobre Judá. Durante esse período, o povo de Judá também abandonou o Senhor, praticou a idolatria, profanou o culto e desobedeceu aos mandamentos. Durante tanto tempo, as pessoas procuram o Senhor. Quando as coisas apertam, nós procuramos o Senhor. Mas quando as coisas estão melhorzinhas, o que nós fazemos? Nós esquecemos dos mandamentos do Senhor. Nós fazemos práticas de idolatria, nós profanamos o culto, fazemos coisas que não devemos fazer. Por quê? Porque nós perdemos a essência do Senhor. Então, o que nós fazemos? Quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco, ficamos no Senhor. A Bíblia diz lá em Filipenses 4, 12, 13, algo muito interessante, principalmente ali no 12, que diz que eu sei ter muito e sei passar necessidade. O que o apóstolo estava falando? Tanto eu tendo muito ou tendo pouco, no 13 ele completa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, independente da nossa circunstância, independente do que nosso momento financeiro, econômico, né? Independente de circunstâncias, dos medos, das aflições que estamos vivendo, nós devemos sempre estar firmes no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação. Então, e não ficar com questões de idolatria, profanando o culto e desobedecendo aos mandamentos do Senhor. Nós devemos continuar firmes, independente das nossas circunstâncias,
nós devemos ficar sempre fiéis ao Senhor. Deus não desamparou o seu povo. Abacuque foi confrontado pelo Senhor, que lhe disse que o justo viverá pela fé. Por fim, o profeta entendeu que deveria ter fé em Deus e se alegrar na presença dele, independente das circunstâncias. Veja que Deus não desamparou o seu povo, independente das circunstâncias, o Senhor estava sempre presente com o povo. Entretanto, as pessoas muitas vezes acabam se esquecendo do Senhor. E Abacuque aqui nos traz um alerta. Nós devemos viver pela fé. O justo viverá pela fé. Mas o que é fé? Aos Hebreus 11:1 nos responde: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando nós temos fé, nós trazemos à existência aquilo que não existe. Deus faz trazer a existência, na verdade, né? Nós não, né? Deus que faz trazer. Então, o Abacuque estava justamente falando este negócio. Estava justamente nos dando esse negócio. Porque quantas vezes nós não vamos questionar o Senhor? Por que isso está acontecendo? Por que é isso? Por que aquilo? Por que o Senhor não entra com providência na minha causa? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Na verdade, o que o Senhor está fazendo é aprimorando a nossa fé. Nós realmente temos fé? Porque a fé, existem dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. O que é a fé natural? A fé natural é quando, por exemplo, você chega na sua casa, você liga o interruptor da luz. Por quê? Porque você tem fé que a luz vai acender. Isso é uma fé natural. É claro que ela vai acender. É uma fé natural, é espontâneo. Não existe nada de extraordinário nisso. O que seria uma fé sobrenatural nesse ponto? É você chegar em casa, na sua cidade não tem luz, faltou energia e você liga o interruptor e a luz acender. Isso é fé. É sobrenatural. Em lugar nenhum tem luz, só na sua casa. Isso é uma fé sobrenatural. Então, nós temos que ter fé no Senhor. Por quê? Porque a fé, ela é igual um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Entretanto, a fé existe em dois pontos. Uma coisa é eu ter fé quando as coisas vão bem. Uma outra coisa é eu ter fé quando as coisas não estão lá grandes coisas. Porque a fé também ela pode ser teórica. Eu posso muito bem falar que eu tenho fé, porque eu tenho uma vida próspera, uma vida boa, né? Está tudo bem, as mil maravilhas. Então é fácil eu falar que eu tenho fé. Eu tenho fé no Senhor. Por que eu falo que eu tenho fé no Senhor? Porque na verdade eu tenho tudo que eu preciso. Então eu falo que eu tenho fé. Agora, e quando eu não tenho? Será que eu vou continuar firme no propósito do Senhor? Será que verdadeiramente eu vou dizer que verdadeiramente o Senhor é comigo? Essa é a grande questão. Olha o que Provérbios nos diz, capítulo 30, versículo 9, versículo 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, mas dá-me o pão que me é necessário, para que de fato eu não te negue e diga quem é o Senhor, ou empobrecendo não venha furtar e profane o nome de Deus. Estas são as palavras de Agur. O que nós precisamos ter é o necessário. Agora é claro que é possível, em alguns casos específicos, como eu já falei lá em Filipenses 4:12, nós termos necessidade, padecermos necessidade. E é nessa hora que nós temos que pensar o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que eu tenha uma necessidade hoje, esteja passando uma necessidade hoje, eu não tenho o que comer dentro da minha casa, mas todavia, eu esperarei no Deus da minha salvação. Eu tudo posso naqueles que me fortalecem, eu continuo firme no Senhor. E isso é fé. Por quê? Porque eu estou passando um processo, né, de dificuldade, um processo que eu não tenho mantimento na minha casa, mas ainda assim eu tenho fé no Senhor, que o Senhor vai abrir as portas, que o Senhor vai me dar um refúgio, um refrigério. Então isso é ter fé, porque a fé ela é ou teórica ou prática. Então nós devemos ter a fé prática, que é aquela fé que realmente nós, mesmo quando nós somos colocados à prova, nós passamos com tranquilidade. Por quê? Porque a nossa fé ela é uma fé real, é uma fé verdadeiramente prática e não muitas vezes teórica, né? Muitas pessoas dizem por aí: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas na primeira situação que aperta um pouquinho, ele sai, ele já não tem mais fé, ele já blasfema contra Deus, já murmura contra Deus, mas não acabou de dizer que tem fé?
Então, que a nossa fé seja assim, bem exercitada por nós, né? Para que ela venha crescer e ficar firme a cada dia. Jesus disse que a nossa fé precisa ser como um grão de mostarda, né? Como é essa dinâmica? O grão de mostarda hoje é pequeno, você planta ele e ele vai crescendo, que nós venhamos fazer da mesma forma, né? Que nossa fé venha crescer a cada dia. Jeremias, ele enfrentou muitas dificuldades por ser um profeta fiel a Deus. Foi proibido de se casar e ter filhos. Olha o que um profeta passa, né? O Senhor proibiu Jeremias de casar e ter filhos. Ele também foi lançado num poço. Você já teve a experiência de ser lançado num poço? Espero que você nunca tenha esse desprazer. É bem ruim. Lutou contra falsos profetas. Que é uma luta boa? Luta com um falso profeta. Por quê? Porque as pessoas vão dar mais valor a um falso profeta do que um profeta verdadeiro. Se você realmente está falando a palavra com firmeza, você verá que poucas pessoas te seguirão. Mas se for uma pessoa que fala um monte de mentiras sobre a palavra, que agrada a todos, você vai ver que ele terá milhões de seguidores. Foi desacreditado. Foi o que eu acabei de dizer. As pessoas não acreditam naquelas pessoas que falam a verdade da palavra. Dizem que a palavra precisa ser atualizada, precisa ser reescrita, precisa de uma outra fórmula, precisa ser atualizada e tantas outras coisas. Então, você precisa ter muito cuidado nesse negócio, porque as pessoas, claro, irão fazer com que você caia em descrédito. Foi ameaçado de morte. Já pensou você ser ameaçado de morte porque você crê no Senhor? Sim, é possível. E em alguns casos específicos, a pessoa pode morrer de fato só por ser cristão. Mais uma vez, né? Só para lembrar, 8 pessoas no mundo morrem todo dia por ser cristão. Só por isso. Viu a fome, o luto, a miséria e a guerra destruíram o povo hebreu e assistiu a cidade de Jerusalém ser queimada. Imagina que você vê a sua cidade ser completamente devastada, destruída pelo fogo. Olha que coisa terrível que passou Jeremias. Ainda teve que conviver com a fome, conviveu com o luto, conviveu com a miséria. Olha que passa um profeta, trazendo para os dias de hoje, né? O que um verdadeiro cristão passa muitas vezes por luto, né? Luto, fome, miséria, né? Tantas outras coisas aqui, ó. Pessoa ser proibida de se casar? Olha que situação, hein? Lançada num poço, lutar contra falsos profetas, entrar em descrédito. Olha que situação. Nós, apesar dessas coisas, nós precisamos ficar firmes no Senhor. Ezequiel foi usado por Deus para instruir os judeus que estavam no cativeiro. Através dele, Deus anunciou promessas ao povo escolhido, especialmente sobre um tempo de restauração após o cativeiro e sobre a vinda do Messias. Ezequiel tem algo interessante na vida de Ezequiel. Eu gosto de Ezequiel 47, o rio purificador, 37, que fala do Vale dos Ossos Secos. Nós tiramos algumas lições muito importantes. Vemos, por exemplo, a questão de Deus anunciar as promessas ao povo escolhido, especialmente sobre um tempo de restauração após o cativeiro e sobre a vinda do Messias. Essa vinda do Messias está lá em Ezequiel 34, 15 e 23, e ele vai se cumprir lá em João 10, 11. O que fala lá em João 10, 11, só para a gente ter um norte? Temos que... Olha, já entrou aí aqui, ó. João 10, 11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Ezequiel fala muito sobre a questão de pastores, né? Então aqui se conclui na ideia que Jesus veio, o Messias, né, veio como bom pastor. E ele é o nosso bom pastor. Então Ezequiel nos traz esse norte, né, sobre a questão do pastoreio, de ovelhas. E não é diferente nos dias atuais. Precisamos sempre estar firmados no Senhor Jesus, que é o nosso pastor. Né? Jesus é o nosso pastor, e ele sendo o nosso pastor, claro, também ele é o Senhor. E por isso que Salmos 23 diz, né? O Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará. É bom deixar claro que esse versículo fala, o original diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Esse é o correto de falar. Então veja que o Senhor é o meu pastor, mas para ele ser o meu pastor, primeiro ele é o meu Senhor. Ele sendo o meu Senhor, então eu tenho que obedecer a ele. Então que nós venhamos a cada dia mais compreender essas questões, que observar que verdadeiramente, ainda que nós venhamos ter um exílio, nós também temos uma esperança.
Lembra lá do hino 300? Nossa esperança é a sua vinda? Então, Jesus é a nossa esperança. Jesus virá. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E eu e você fazemos parte desta igreja. Mas nós precisamos continuar firmes no propósito de adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Conclusão: o mesmo Deus que puniu o seu povo com o exílio por constantes desobediências e intensa idolatria, os trouxe de volta para a sua imensa misericórdia. Deus anunciou o juízo e a esperança e cumpriu toda a sua palavra. Deus jamais irá punir uma nação que é obediente. Se você é uma pessoa obediente ao Senhor, Deus não irá te punir. É possível, uma vez ou outra, você passar por uma situação apertada para Deus dar testemunho de você. Lembra que eu ouvi lá no livro de Jó? Jó é um homem temente a Deus, mas ele passou por uma provação, mas ele permaneceu firme no Senhor. Às vezes, mesmo você sendo um adolescente firme na presença do Senhor, uma pessoa que está vivendo a sua adolescência exemplar na casa de Deus, obediente aos seus pais, obediente aos seus líderes, ao seu pastor, tudo. Você é uma pessoa que está na sua adolescência, mas é um adolescente irrepreensível. Ainda assim, é possível, por alguma razão, você sofrer alguma consequência de algo que você não tem culpa. Por que isso? Por que você tem que pagar isso, passar por isso, por esse processo? Para que as pessoas vejam o Deus que você serve. Ver que por sua firmeza, porque você está passando pelo que está passando, sem culpa nenhuma nisso, e você permanecer firme no Senhor, as pessoas serem tocadas por Deus por conta disso. Olha, aquele adolescente passa por aquilo, aquela adolescente passa por aquilo, mas ela não deixa o Deus dela. Aí lá na frente Deus vai te dar vitória. Aí o nome do Senhor é glorificado. E aquelas pessoas que outrora estavam vendo a sua luta, a sua situação, a sua dificuldade, vê que você permaneceu firme, você permaneceu fiel ao Senhor. E quando você é fiel ao Senhor, esta é a maior adoração que alguém pode dar a Deus, sendo fiel na adversidade. Então, o que Deus está fazendo por você é transformando você em um verdadeiro adorador, aquele adorador que o adora em espírito e em verdade, ainda que esteja passando por um processo muito apertado, muito difícil, que ele não tem culpa, mas ainda assim ele permaneceu firme no Senhor. Então é por isso que o Senhor será glorificado na sua vida. Mas, de modo geral, o Senhor não vai te punir por você ser obediente, muito pelo contrário, Ele vai sempre, até porque a Bíblia diz lá em Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, se você é obediente a Deus, obediente aos seus pais, obediente aos seus líderes, aos seus pastores, a sua vida será uma vida de prosperidade, vai ser uma vida próspera. Não digo próspera no sentido assim de ter muito dinheiro, pode ser que seja, mas vai ser uma vida próspera de não ter dificuldades muito grandes, ter uma vida mais tranquila, mais sossegada, porque por causa da sua obediência. Vamos praticar. Número 1, a Assíria. Número 2, a Babilônia. Número 3, Jeremias. Número 4, Ezequiel. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Mais uma vez, muito grato por sua presença aqui, por estar comigo neste trimestre. Eu vou deixar aqui para você a apresentação da nova revista de adolescentes do terceiro trimestre de 2023, para você já ver aí os assuntos que nós vamos tratar nesse próximo trimestre. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!